Muito bem, nós estamos dando continuidade então à série de estudos que estamos fazendo na primeira carta de Paulo a Timóteo. Nosso trecho essa noite vai no capítulo 4, do versículo 9 até o final do versículo 16. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Diz assim a palavra: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão nos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Muito bem, esse trecho então que nós vamos tecer alguns comentários, alguns pensamentos sobre ele. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui no primeiro versículo que nós lemos é a palavra fiel. Interessante essa palavra aqui, né? A gente pode pensar no sentido mais abrangente do que o que nós vamos aplicar aqui. Fidelidade da palavra de Deus. Isso é uma grande verdade, e se você, no seu coração, não crê que a palavra de Deus é fiel, está perdendo seu tempo aqui, obviamente. Porque o que nos junta aqui, o que nos coloca debaixo de toda essa... tudo isso que fazemos, esse tempo que nós abrimos mãos na nossa vida, né, é a fidelidade da palavra de Deus. Nós cremos que a palavra de Deus é de fato a palavra de Deus, não apenas uma obra da literatura, né, que foi feita aí, ou um modo de vida nobre, alguma coisa do estilo. O próprio Paulo fala, né, que se a nossa esperança fosse apenas para essa vida, nós, os crentes, seríamos mais infelizes de todos os homens. Por quê? Nós estamos deixando essa vida passar e as coisas, os atrativos que essa vida tem a oferecer, nós estamos deixando, porque nós seguimos a palavra, e essa palavra é fiel. O fato dela ser fiel, então, muda totalmente a condição, né? Então, Paulo está fazendo ali uma reflexão mental apenas, né? A palavra é fiel, nós não somos os mais, enfim, nós somos os mais fortunados de todos, né? Porque nós cremos a palavra fiel, e ela, de fato, é fiel. Mas, né, ele está usando aqui essa palavra num contexto. E pegando um pouquinho do que o Rafa falou na semana passada, esse contexto começa alguns versículos antes, né? No versículo 6 diz assim: expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras de fé, palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida que agora é e que há de ser. Fiel é a palavra, que diga de toda situação. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui, né? A palavra é fiel da mesma maneira que o exercício físico não é. É bom, o Rafa falou semana passada, que bom você fazer um exercício físico, mas quando nós tivermos, né, todas as coisas tiverem sido concluídas, nós estivermos ali habitando na presença de Deus eternamente, não vai importar se o cara será forte assim como eu, né? Estou até comentando aqui com os meninos, né? Parar com esse negócio de academia, que eu faço um ano inteiro de academia, eu tomo massa, aquele monte de coisa. Aí acontece alguma coisa, eu tenho que parar a academia. Primeiro mês que eu parei a academia, some tudo, assim, eu volto magreza que eu sou. Então, nesse meu tempo e outras coisas, na piedade. Ou seja, então, fiel é a palavra. O exercício físico não é fiel. O
exercício físico é válido para essa vida apenas. As fábulas, né, que ele fala aqui no versículo 7, elas não são fiéis. São coisas de velhas caducas aqui que ele coloca, né? Explicou para a gente essa expressão na semana passada. Mas ele fala que essa palavra é fiel, ela é digna de inteira aceitação. Por que ela é digna de inteira aceitação? Ele coloca uma promessa aqui, né? O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, essa palavra é uma palavra fiel, porque ela é proveitosa para tudo. Ela tem promessas para a nossa vida, tanto a vida terrena, e a piedade ela é boa para a vida terrena, principalmente para a vida, né, que há de vir. Então, ela é, de fato, digna de toda aceitação. E ele continua dizendo no versículo 10, por essa palavra ser uma palavra fiel, por ela ser uma palavra digna de toda aceitação, né, trabalho foi feito. As pessoas fizeram, então, colocaram seu tempo, colocaram sua luta, né? Ele coloca duas palavras aqui, depende da versão que você está usando. Na minha coloca labutamos e esforçamos sobremodo, né? Então aqui está implícito duas ideias diferentes, né? Um aspectos positivos, que é aquele trabalho que você faz, você chega ao fim, você constrói algo. Eu trabalho numa fábrica que faz prensas hidráulicas. É interessante, depois de tudo aquele estresse que foi a produção, e liga para o cliente, e às vezes demora para uma peça, e subiu o preço de alguma outra coisa, você vai, tá, e o rapaz foi lá e montou, o desenho não estava certo, teve que desmontar para montar e tal. Mas olha, no final, foi feita uma prensa bonita, pintadinha e tal. É algo positivo, é um trabalho que você faz, é algo, né, que, por mais que seja algo que desgaste um pouco, você tem um fim gostoso, né, um fim proveitoso nisso tudo, traz um prazer. Mas da mesma maneira, às vezes a gente faz coisas nessa vida que não é bem um trabalho, é uma luta. Ele usa essa figura de linguagem toda aqui, né? Uma luta não é agradável, né? Uma luta, às vezes, você tem que desferir golpes em alguém. A gente não vive, o Rafa estava falando mais cedo na escola dominical, a gente não vive num contexto de guerra. Mas muitas das pessoas que estavam aqui viviam nesse contexto. E a luta realmente é algo difícil, né? Envolve violência, envolve sofrimento, né? Envolve dor. E Paulo está colocando então que, por causa que essa palavra é fiel, ele trabalhou por ela, ele desgastou-se e ele enfrentou lutas também por ela. Mas por quê? Porque ela é fiel, né? Ele continua dizendo, nós temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Então, se nós lutamos, se nós trabalhamos, se nós labutamos, é por quê? Porque a nossa esperança está no Deus vivo. Ele é a rocha da nossa salvação. Né? Quando nós colocamos a nossa esperança nele, não é, vou colocar minha esperança para esse problema, amanhã vamos ver o que acontece. Não. A partir do momento que nós colocamos a esperança em Deus, ela é para sempre. Até o final das nossas vidas e depois por todo o tempo, por toda a eternidade. Então, é algo que nós colocamos uma vez por todas. A nossa esperança em Cristo. Nós trabalhamos, nós lutamos, né? Ou no caso aqui, Paulo falando do seu trabalho. Né? Nós pensamos no começo da carta de Timóteo, um pouco da vida de Paulo, de quanto que ele sofreu, de quanto que ele foi exemplo, e de tudo que ele fazia em prol da palavra. Por quê? Porque ela é fiel e ela é digna de toda a aceitação. Né? O versículo 11 diz assim, ordena e ensina essas coisas. Então, Timóteo não deveria ficar indiferente a essas coisas. Ele deveria ensinar, ele deveria ordenar. Então, nós vamos ver mais para frente, ele vai abrir mais um leque sobre isso. Mas são duas ideias que ele trata aqui, né? Ordenar e ensinar. As duas coisas que precisam ser feitas para o crescimento da igreja, de todas as pessoas que estão ali sob a liderança que ele estava, né? Timóteo. Mas no versículo 10 ainda ele fala algo interessante, talvez pode causar um pouco de confusão na nossa mente. Né? Ele diz assim, ora, para esse fim que lutamos e nos esforçamos sobremodo, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Ele vai falar um pouco sobre quem é esse Deus vivo. Ele fala duas coisas aqui, ele fala, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Bom, Salvador
Salvador de todos os homens, então beleza, né? Estou perdendo nosso tempo aqui, é Salvador de todos os homens. Especialmente, você está, mas é Salvador de todos os homens. A gente pode pensar aqui, a interpretação que eu consegui chegar desse texto é a seguinte, né? O poder de Deus é suficiente para salvar a todos. O próprio Cristo disse, né? João 3,16, me deu branco. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que... Não para que alguns que vão crer, não, para todo aquele que nele crer. Ou seja, Ele tem poder para salvar todos. Ele é o Salvador potencial de todos os homens. Mas todos creem? Não. Então Ele salva especialmente a quem? Os fiéis que creem. Então, Ele é poderoso, Ele morreu para salvar o mundo inteiro. O ideal seria que todas as pessoas chegassem, então, ao conhecimento da graça de Deus, entregassem as suas vidas como nós já fizemos em algum momento na nossa história. Mas, não. Quem são esses que creem? São os fiéis. Então, a este, sim, ele é especialmente o Salvador. Mas eu parei um pouco para estudar essa palavra Salvador e ela permite um significado um pouco diferente, que é provedor. Nós olhamos para a complexidade que é esse mundo. Se você estudou um pouco da cosmologia mundana, você vai ver que tem várias coisas que existem da maneira que existem, porque o homem existe. Não sei se ficou claro isso que eu disse. É uma linha de pensamento que existe, antropológica, alguma coisa assim, não lembro agora. Mas assim, o universo permite que exista o homem. Então, tudo que existe no universo, então, existe para que o homem possa existir, porque nós estamos aqui, certo? Eles falam que se a gravidade fosse um pouco maior, não haveria vida na Terra. Se algumas constantes da natureza fossem um pouco diferentes, não haveria vida na Terra. A gente olha, pega e começa a assistir algum programa, por exemplo, que fala do universo, então você vê que tanto caos e tanta coisa que ocorre no universo, que é fácil demais acabar com a vida no planeta Terra. Fácil demais. Por que não acaba? Por que nós estamos aqui? Porque Jesus Cristo sustenta, né? Ele vai falar lá em Hebreus que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, se você é um injusto, e você estava, por exemplo, vindo aí andando hoje na rua e sofreu um acidente, mas está vivo, você pode achar, né, que, como o texto diz aqui, as fábulas, né? Você pode achar que não. Eu estou com o meu amuleto aqui do lado, e por eu estar com esse amuleto, minha vida foi poupada. Mas não. Você está vivo por quê? Porque Deus poupou a sua vida. Ele provê a sua vida. Ele faz isso com todos. Né? Jesus Cristo disse certa vez que Ele faz chover sobre os bons e sobre os maus. Então, toda a vida, toda a existência do homem, quem provê, quem assegura ela até o seu determinado fim que Ele estabeleceu, é Ele. E, especialmente, dos fiéis. Né? Não precisamos nem falar isso. Só a nossa salvação já explica totalmente essa questão. Então, é interessante. A gente pode pensar dessas duas maneiras. O Deus, nós temos colocado a nossa esperança no Deus vivo. Ele é quem? É o Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena, versículo 11, ordena e ensina essas coisas. Então, como é uma palavra fiel, né, e que Paulo está então dizendo para Timóteo fazer? Ela deve ser ensinada. O que deve ser ensinado? Essa doutrina. Qual que é o título da série? Né? Os deveres da sã doutrina. Então, um dever da sã doutrina é essa. A sã doutrina deve ser ensinada. Né? E a partir daqui para frente, então, Paulo vai instruir um pouco a Timóteo de que modo que ele deveria fazer isso, como que ele deveria instruir, né? Ensinar a sã doutrina. O versículo 12 diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Interessante quando as palavras aparecem no texto, né? Ninguém despreze a tua mocidade. A primeira vez que a gente lê, foi, nossa, coitado de Timóteo, estava lá, novinho, esse cara está desprezando ele. Desprezo é uma coisa ruim, né? Não sei quantos aqui tocam algum instrumento.
Quando a gente está aprendendo, né, você vai tocar com o pessoal que toca bem pra caramba. É ruim. Os caras tocam muito bem, você está ali meio que estorbando, o cara já está no sol, foi pro dó, você está no sol, tentando pegar o sol ainda. O cara olha para você, deixa ele para lá, vamos tocar aqui. É ruim, eu passei por isso na minha vida. Era um desprezo. Por quê? Porque era novo no instrumento. Estava começando a tocar o violão, não sabia tocar na velocidade que precisava da música, do andamento. Eu estava ali mais atrapalhando do que ajudando. Então o desprezo é algo ruim demais. Mas é interessante que ele coloca essa palavra aqui, ninguém. Quem é ninguém? Pega todo mundo, é o contrário disso. Na verdade é bem o contrário, né? Mas entendi o que ele quis dizer. Ninguém inclui todo mundo que estava perto dele. E por muito tempo que eu leio esse texto, eu pensava nessa noção, realmente alguém estava lá desprezando, ele era um cara novo, estava começando a ler, lá não lia direito na igreja, e o pessoal estava, Timóteo, muito novinho. Né? Mas não faz muito sentido. Se você continua lendo, Paulo não está falando das outras pessoas, Paulo está falando de Timóteo. E aí Timóteo também é alguém, certo? A instrução que está dando, ninguém despreze, nem você, Timóteo, não despreze a sua mocidade. Ele vai dizer isso um pouquinho mais detalhado em segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Ele vai falar um pouquinho mais disso, né, para você fugir das paixões da mocidade. Né? Ou seja, talvez Timóteo estava correndo esse risco de desprezar a si mesmo, olhar para si mesmo e falar, nossa, eu sou muito jovem ainda, o que eu posso fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? Sou muito novo, ou talvez de idade, ou talvez de conversão. Não, acabei de converter agora, não sei nada. Não era o caso de Timóteo. Eu creio que realmente ele era uma pessoa nova. Porque quando você é novato em alguma coisa, como você estava dizendo na música, é difícil. Você é novato. Não sabe de nada. Você chega num serviço, eu lembro uma vez, eu trabalhava com um rapaz, ele disse que o primeiro emprego dele, ele trabalhava numa mecânica de carros, e aí os caras pegaram um pedaço de isopor, pintaram com spray bem preto assim, mas parecido com uma peça, ele falou assim, essa aqui é uma peça do carro do chefe. Pediu para você ir lá lavar no tiner e trazer aqui de volta. Aí o rapaz pegou a peça de isopor, mergulhou no tiner e a peça desapareceu. Porque ele não sabia. Né? Tiner com isopor? Você é um novato, você não tem muita noção do que está acontecendo. Mas também não era o caso, né, de Timóteo. Mas talvez ele estivesse olhando para cima e falou, não, eu sou novo ainda, deixa os anciãos lá, as pessoas mais velhas, mais experimentadas, elas vão fazer as coisas, minha juventude aqui, vou desprezar isso. Não, né? Na verdade, Paulo está dizendo, não faça isso. Você é jovem, sim. Eu não sei qual era a idade que ele tinha. Talvez com os padrões de hoje não fosse tão jovem. Né? Eu já li alguns livros que falam que ele tinha mais ou menos 40 anos. Assim. Talvez para aquela cultura, eles valorizavam mais as pessoas idosas. Hoje, nossa cultura é um pouco diferente, né? Valorizam um pouco mais as pessoas mais novas. Mas o que Paulo vai dizer então para ele? Pelo contrário, né? Não vá nessa direção de desprezar a sua mocidade, a sua juventude. Pelo contrário, torna-te padrão. Interessante isso que ele coloca, né? Tornar-se padrão. O que é padrão? Alguém tem uma moeda? 10 centavos, aquela douradinha? Ninguém tem moeda? Ninguém carrega moeda? Tem 10 centavos essa aqui sim? Eu acho que é 5. Não, tinha que ser 10. Não, tudo bem. Eu ia fazer uma consideração, mas não tem problema. Se você tiver uma moeda dessa, ela vai ser igualzinha. Certo? Ela tem outra aqui. Então, um pouco mais nova que ela é brilhante. Mas vamos supor, se eu sou um comerciante, um cara chega, eu tenho uma bala lá, vou vender, ela custa 10 centavos. O cara vai me trazer uma moeda, eu vou entregar a bala para ele. Se alguém tiver uma moeda de 10 centavos aqui, eu dou essa, você me dá essa aí.
Tudo certo. Aí, pronto. Verdade. Estou te devendo alguma coisa? Não, mas a sua também. Tá mais bonitinho, mas vale a mesma coisa. É a mesma, exatamente. É isso que Fez fala. hoje. Fez hoje. Eu estou muito feliz esse fim de semana. Né? Aconteceu algo na minha vida que eu esperei por 36 anos. Sou tio, finalmente eu sou tio. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque o nome do meu sobrinho é Isaac. E teve um cara na história chamado Isaac Newton. Ele foi muito conhecido porque ele foi um físico, um matemático. Ele desenvolveu muita coisa na ciência. A ciência clássica, ele é tido como o pai da ciência clássica. Ele inventou o cálculo. Quando você vê no seu velocímetro do seu carro a velocidade média lá, é uma conta que ele inventou. A conta em si, né? Não o conceito. A conta foi ele que inventou as derivadas. Ele inventou o cálculo. Ele era um matemático brilhantíssimo, mas no seu tempo ninguém conhecia matemática direito. Ele escreveu o livro dele em latim, ninguém leu, porque era muito difícil. Hoje, você pegar o livro para ler, é difícil entender o que está escrito ali. Imagina 300 anos atrás. Mas ele foi um cara muito importante na época dele por algo que, assim, eu acho que ninguém aqui vai saber. Ele foi o diretor da Casa da Moeda de Londres. E o que acontecia naquela época? A moeda era feita de prata mesmo. Essa aqui não, essa aqui é um metal, quase não tem valor, né? Mas a moeda era um pedaço de prata. O que o pessoal fazia? Pegava aquela moeda e ia lá, cortava um pedacinho dela, trocava. Aí vinha, pegava outra, cortava um pedacinho. Com o tempo ele fazia outra moeda. Isso era um problema muito sério. Ele estava desvalorizando o dinheiro da Inglaterra no final do século XVII, se não me engano. E ele foi, como ele era uma pessoa brilhante, um cientista muito competente, né? Ele foi convidado para ser o diretor dessa Casa da Moeda e ele padronizou de uma tal forma que ele foi reconhecido, aqueles títulos que eles dão na Inglaterra, cavaleiro, ou seja, ele foi reconhecido no tempo dele não por aquilo que ele fez, que ficou para a posteridade, que é o cálculo, toda aquela coisa, mas para algo que foi importante para aquela sociedade. Hoje, qual é a importância dessa moeda da Inglaterra, valia um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Mas por quê? Porque ele padronizou, ele conseguiu fazer uma maneira que ninguém conseguia mais falsificar ou adulterar aquela moeda. Ele mandou muita gente para a forca, não sei se você sabe disso. Os falsificadores da época. Né? Ele criou um padrão. Essa cunhagem, essa palavra padrão, é basicamente isso, é uma estampa. Você chega e pegava um pedaço de metal com um desenho, colocava em cima e batia. Essa prensada, essa batida que dava, transferia a imagem que estava negativa lá para a moeda. Essa cunhagem na moeda. Essa palavra padrão, ela quer dizer basicamente isso. E esse conceito que Paulo está usando, né, para Timóteo. Timóteo tinha que ser um cara padrão. Assim, dentre muitas coisas que isso significa, né, significa que ele não podia ser uma pessoa falsa. Assim, existem outros também exemplos, significados dessa palavra padrão, né? Um modelo, um exemplo. Né? Da mesma maneira que a gente estudou no começo das mensagens da série sobre o exemplo que Paulo era um padrão. Ele estava instruindo Timóteo acerca dessa sua doutrina, que ele deveria ser padrão. Né? Mas ele não joga assim, você vai ser padrão. A gente continuar a leitura do texto, ele vai dizer como ele deveria ser padrão, né? Então ele vai colocar assim: pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Fiéis na palavra, né? Logicamente, ele era alguém que deveria ler, estudar e ensinar essa palavra. Então ele tinha que ser alguém apto a fazer isso. Você não pode pedir para alguém te ensinar alguma coisa e você não domina. Poder até pode, não vai dar muito certo, né? Se alguém quer aprender música, por exemplo, eu posso ensinar um pouco, porque eu sei um pouco de música. Agora eu não posso ensinar grego para alguém, porque eu não sei grego. Até posso, mas não vai aprender grego. Ou seja, ele deveria ser padrão no conhecimento da palavra, no procedimento, o modo de vida que ele
teve. Né? Uma coisa é você chegar e pregar a palavra. Não é tão fácil assim, mas é fácil. Estuda a palavra. Aí você vai ver o William na segunda-feira no serviço. Pô, esse cara é o mesmo que estava lá no domingo à noite. Está muito certo. Será que eu vou dar ouvido a um cara desse, que está falando bonitinho lá no domingo à noite? Olha na segunda-feira cedo. Olha o restante da semana dele, como está sendo. Então Paulo instrui ele que ele deveria ser padrão, não apenas na palavra, mas também no procedimento. O modo de vida dele tinha que ser um modo que as pessoas olhassem e falassem, não, realmente ele tem que fazer o que ele está fazendo. Porque até quando ele erra, está certo. Ele faz o que é certo. No amor, na fé e na pureza. No amor, não preciso nem dizer muita coisa a respeito disso. Né? Como você vai ouvir alguém ensinando sobre a palavra de Deus, um dos atributos de Deus é amor, e a pessoa não tem amor. Né? A palavra que ele vai trazer é vazia. Ele não seria o padrão se ele não tivesse amor. Procedimento no amor, na fé. A fé aqui, ela engloba tudo aquilo que é a doutrina, como eu posso dizer, tudo aquilo que é relacionado com o conhecimento de Deus, né? A fé, mesmo o Evangelho. Né? Tem que ser alguém que vive isso, né? Que tem a fé realmente dele está depositada em Cristo. Ele é alguém que segue realmente aquilo que ele prega, né? Aquilo que ele crê naquilo. Né? Isso move a sua vida. E na pureza, né? Outra coisa também, que às vezes, né, a pureza está escondida, porque faz parte da minha mente. O que será que eu estou pensando? Ninguém está vendo o que eu estou pensando. Eu posso falar uma coisa, às vezes eu posso estar em algum lugar, alguém conta uma piadinha suja, eu posso não rir, mas por dentro eu estou rindo. Ninguém está vendo. Mas mesmo assim, o que Paulo fala? Você tem que ser alguém puro. Né? A sua mente tem que ser uma mente pura. E ele continua então dizendo como que ele deveria ser esse padrão. Né? Versículo 13 diz: até a minha chegada, aplica-te a leitura, exortação e ensino. Interessante essa palavra aplicar-se, né? Quer dizer alguma coisa, quer dizer assim, dedicar, fazer com esmero, se apegar a isso. Não sei se vocês lembram da mensagem que eu trouxe da outra vez. Paulo era um cara assim, né? Ele fazia tudo que ele se propunha a fazer, ele pegava para fazer, levava a sério mesmo, não fazia de qualquer jeito. E ele está dizendo para Timóteo da mesma maneira, né? Naquilo que ele vai dizer, daqui para frente, ele tem que se apegar a isso, ele tem que dedicar, fazer de todo o coração, colocar toda a sua diligência para fazer isso, dedicar-se. Ele diz aqui leitura, algumas versões aí colocam a ideia mais correta, que é a leitura pública, né, da palavra. É interessante, porque a gente vive num mundo, principalmente agora, né, todo mundo tem um celular que tem uma Bíblia. Potencialmente tem. Pelo menos aqui no nosso país, né, no Ocidente. Mas é difícil, qualquer pessoa pode ter uma Bíblia. Então você fazer uma leitura pública, talvez não seja, em casa e tal. Naquela época não, naquela época não tinha smartphone. Era pergaminho. Era difícil, nem todo mundo sabia ler. E o que Paulo está dizendo então? Essa palavra que você tem, que você sabe ler, você tem que transmitir ela. Né? Você tem que aplicar, você tem que fazer isso sempre, porque as pessoas têm que ouvir a palavra. E se a gente vai parar para pensar também, né? Servia para o próprio Timóteo, que deveria, ele mesmo, em casa, silenciosamente, fazer a leitura da tua palavra. Mas o texto está dizendo basicamente essa leitura pública. Né? Por quê? Porque as próximas coisas que ele vai dizer enfatiza isso. Né? A exortação e ao ensino. O que é uma exortação? Exortação é, dentre várias coisas, né, que a palavra significa, encorajamento. Muitas vezes você tem que falar para a congregação, para os irmãos, você tem que encorajar. Não, gente, nós temos que sair e fazer isso. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que fazer tal coisa. Você tem que encorajar as pessoas a fazer o que deve ser feito. Né? Consolo. Muitas vezes, nossa vida aqui, nesse mundo, é cercada de tribulações e tristezas. Você tem algo que o ser humano
está fadado a passar é tristeza. Todos irão passar por isso. E a palavra de Deus traz consolo. Ela serve para trazer um consolo aos nossos corações. E aquele que faz uso da palavra deve consolar a igreja. Repreensão, às vezes, a igreja, os irmãos estão indo para um caminho errado, conforme a palavra, o que aquele que prega tem que fazer? Não é esse o caminho que você tem que fazer. Segundo a Bíblia, você tem que fazer isso. Exortando. Então, leitura da palavra, exortação. E ensino. Ensino, basicamente, é doutrina. Nós estamos ensinar a palavra, ensinar a doutrina, ensinar o que a Bíblia diz para as pessoas, para que aí sim elas possam viver da maneira correta. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Para ele cuidar do seu ministério público. A leitura da palavra, a exortação e o ensino. Versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Interessante que Paulo coloca essa frase aqui, né? Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia com imposição de mãos do presbitério. No capítulo 1, versículo 18, ele já mencionou algo parecido. Ele diz assim: esse é o dever que te encarrego ao filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate. Interessante que foi feita uma profecia a respeito de Timóteo. Timóteo ia ter um dom. O versículo coloca uma frase interessante, né? O qual foi concedido mediante a profecia com a imposição de mãos ao presbitério. O que isso quer dizer? Quer dizer que aqueles irmãos que estavam ali com ele, os líderes da congregação que ele se reunia, estavam junto com ele nessa. Era um costume dos judeus essa imposição de mãos para mostrar que eles estavam intercedendo por aquela pessoa, eles estavam juntos com ela. Então ele tinha todo o apoio da liderança, né, dos presbíteros, né, daquela igreja. Agora, isso é muito bom para Timóteo, né? Pô, tem um dom. Timóteo, muito provavelmente era alguém que pregava muito bem, tinha um conhecimento muito grande das escrituras, da palavra, mas a maioria das pessoas que iriam ouvi-lo não tinham esse dom. O que ele deveria? Ele não poderia ser negligente quanto a esse dom. O que ele deveria fazer? Ele deveria compartilhar com aqueles que estavam ali com ele esse dom. Né? Não se faça negligente, não seja descuidado, né? Não releve esse dom. Você tem um dom, você não pode ficar quieto, tem que exercê-lo, você tem que praticá-lo. Para quê? Para que os outros também se beneficiem desse dom que foi lhe dado a você. Né? Segundo Timóteo, no capítulo 1, versículos 6 e 7, ele vai dizer assim: por essa razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ou seja, às vezes, pode ser que uma das coisas que Timóteo estava fazendo ao desprezar a sua própria mocidade era isso, né? Ele tinha um dom que foi dado por Deus, né? E Paulo até coloca, né? A imposição das minhas mãos aqui. Ele tinha recebido isso de uma forma tão especial, ele não poderia guardar isso para ele. Ele tinha que vir realmente subir no culto, ensinar, ler a palavra, exortar, consolar, ensinar a doutrina. Esse era o dever que essa doutrina estava sendo encarregada a ele. Né? Versículo 15 diz assim: medita estas coisas. Interessante, mais uma vez, essa palavra meditar. Né? Não é apenas, não, tá bom, falou isso aí. O que é meditar? Meditar é você pegar aquilo que você leu e falar: pera, deixa eu entender realmente o que está dizendo aqui. Parar para pensar com calma, ler mais uma vez, fazer aquilo fazer sentido na sua mente, né? E nela ser diligente, ou seja, mais uma vez essa ênfase, né? Medita nessas coisas e nela ser diligente, para que o seu progresso a todos seja manifesto. Então, duas coisas iriam acontecer se ele meditasse e fosse diligente nisso, né?
progresso. Ele é alguém que iria progredir na vida cristã, no seu caráter. Por quê? Porque é a palavra que molda isso. E a partir do momento que ele estava lendo, que ele estava meditando, se alimentando disso, seu caráter ia ser construído, ia haver um avanço na sua vida dele. E não somente para ele, porque o versículo diz ainda, né? Para que o teu progresso a todos seja manifesto. Então as pessoas que estavam ali com ele, estavam vendo o seu trabalho, estavam participando do seu trabalho, tinha que ficar evidente para eles que, nossa, realmente, né, Timóteo é alguém que tem sido transformado pela palavra. Ele é um padrão realmente na palavra. Eu olho para ele e, pelo fato de ele fazer tudo isso que o apóstolo pediu para ele, ele é alguém que vou imitá-lo, vou ouvir o que ele tem a dizer, porque se fez bem para ele, vai fazer bem para mim. E para terminar, o versículo 16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Mais uma palavra, mais uma frase que salvarás tanto a ti mesmo. Mas Timóteo, alguém é nascido de novo. Nós cremos que a salvação é uma vez só. A partir do momento que eu recebo a Cristo, nós estávamos estudando isso hoje na escola dominical. O Espírito Santo vem habitar, não, ele não vem como vinha no Antigo Testamento, que ele vinha, se apossava da pessoa para fazer uma tal obra e depois ele saía. Ele vem embora, ele habita, né? Nós somos a habitação do Espírito Santo. Timóteo, sim, né? Era alguém desse. E muitas das pessoas que estavam ouvindo ele também eram, né, salvos por Jesus. Já tinham essa salvação. O que Paulo está querendo dizer? Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. A gente não pode esquecer que a gente está num contexto, né? E coisas já foram ditas nessa carta, coisas ainda serão ditas nessa carta. Por exemplo, olha para o capítulo 4 mesmo, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. O Rafa falou, né, para a gente o que eram esses espíritos enganadores e esses ensinos de demônios. Né? A gente continua a leitura, então a gente chega no versículo 7. Versículo 7 a gente já leu, né? Rejeita as fábulas profanas. Tem pessoas que estavam dando ouvidos a essas fábulas. E tinha pessoas que estavam achando que um exercício físico, por exemplo, era mais proveitoso do que a piedade. Então, né, Paulo está instruindo a ele, e ele conclui todo esse capítulo dizendo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos seus ouvintes. Como eu posso dizer, é sempre um privilégio trazer a palavra, mas também é extremamente tem uma carga muito grande de responsabilidade, porque quando você vai dizer alguma coisa aqui na frente, você corre o risco de você dizer alguma coisa errada e as pessoas fazerem o que você está falando. E quem vai responder por isso? Você vai responder por isso. Então por isso que ele coloca aqui: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Agora tá, mas ser salvo do que então? Basicamente isso que ele está concluindo nesse versículo final do capítulo. Ser salvo das fábulas, ser salvo da apostasia da fé, né? De seguir ensinamentos de demônios, de seguir ensinamentos enganadores. Se você voltar para o capítulo 1, versículo 20, a gente já pensou sobre esse versículo. Ele diz assim: e dentre esses, né, versículo 19, mantendo a fé e a consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então, se Timóteo era alguém que deveria
deveria ter cuidado dele mesmo e da doutrina, fazendo isso, o que salvaria então? Salvaria as pessoas e ele próprio do quê? Do engano do diabo. Coisas seríssimas que nós já pensamos aqui, que vem do quê? Do fato de as pessoas não darem ouvidos a essa doutrina. E muitas vezes até mesmo da pessoa que é responsável por trazer esses ensinamentos. Se ele não cuidar dele mesmo e não cuidar dessa doutrina, a chance de algo assim acontecer é muito grande. Então, a gente conclui esse texto, né, dizendo que se você continuar nesses deveres, você salvará tanto a ti mesmo, ficará fora dessa condenação de ter trazido um ensino errado, quanto aqueles que estão te ouvindo. Aqueles que estão te ouvindo não vão mais dar ouvidos às fábulas, aos ensinamentos errados, e serão salvos. Né? Então, nosso trecho termina por aqui. O capítulo 4 acabou. Próxima mensagem nós veremos no capítulo 5. Amém?